2, o irmão Giovanni leu aqui Lucas, né, na leitura bíblica, leitura devocional, e nós vamos aqui para o capítulo 2, falar um pouco de Natal. Eu sei que o culto de Natal é quinta-feira, o pastor estará trazendo uma palavra sobre o Natal, mas como eu falei, nós estamos já na semana natalina, né? Daqui a 2 dias estaremos na véspera de Natal, celebrando Natal. Então, a atmosfera natalina já nos envolve. Então vamos meditar sobre, irmãos, sobre esse episódio que marcou a história da humanidade, né? O nascimento de Jesus marcou a história da humanidade, e não tem como negar isso, né? Não tem como Jesus ser apenas um homem comum, nascido em Belém da Judéia, lá em Israel, há 2000 anos atrás, né? Não tem como ser cético, não tem como ser incrédulo. O homem que nasce de uma forma simples e humilde numa cidade chamada Belém, não teve nem lugar para ele. Há 2000 anos atrás, esse homem mudou a história da humanidade, tanto que a história da civilização humana está dividida em antes e depois dele, antes e depois de Cristo. Seja cético, seja ateu, seja crente ou não, isso é inegável. Napoleão Bonaparte não dividiu a história em 2 partes, os Césares romanos não dividiram a história em 2 partes, os grandes estadistas não mudaram a história da civilização humana, mas esse homem que nasce em Belém, quem nunca saiu do seu território, com exceção quando foi para o Egito, lá quando pequeno, na matança dos inocentes, ainda pequeno, e retorna, mas toda a sua vida, seu ministério, o desenvolvimento do seu ministério sempre foi em Israel, um território menor do que Sergipe, nosso menor estado, o menor estado do Brasil, seria esse o tamanho, nunca saiu dali, numa terra que não era a capital do Império Romano, não era a capital do Egito, não era Israel, nunca foi uma potência mundial no mundo antigo, economicamente falando, militarmente falando, ou seja, ele não estava em Roma, ele não estava na grande capital romana, nem no Egito, nem outro lugar, na Síria, nem outros impérios, não, em Israel, que é uma terra pequena, ali no centro do mundo, nunca saiu dali. Seu ministério foi com pescadores, homens simples, pregou para pessoas, o seu próprio povo, boa parte, não creu nele. Os religiosos da época, a elite religiosa da época, os detentores da verdade de Deus não creram nele, se levantaram contra ele, tramaram contra ele. Esse homem morre, ressuscita, ascende aos céus, tudo isso, sem sair dali, irmãos. E esse homem muda a história da humanidade, do Ocidente ao Oriente, em pleno século 21, a civilização humana, a sociedade da inteligência artificial, do drone, da medicina avançada, do foguete, da espaçonave, do satélite, ainda continua sendo tocada, ainda continua sendo transformada pela história deste menino que nasceu. Não tem como isso ser, irmãos, não tem como ser possível se de fato este homem não é o Filho de Deus, se de fato este homem não é o Deus encarnado, se de fato este homem não é o que a Bíblia diz que ele é. E se não bastasse, é a minha própria experiência. Além de todos esses argumentos, ele mudou a minha vida, ele mudou a sua vida, ele mudou a vida de milhões de pessoas e ainda muda. Ele fala para o africano, para o europeu, para o asiático, para o americano, para o sul-americano, ele fala para o rico, ele fala para o pobre, ele muda a vida do doutor PhD em Harvard, e ele muda a vida do agricultor analfabeto. Ele fala e ele opera entre os negros, os brancos, os pardos, os índios, os asiáticos, os de olhos puxados, os mongóis, os esquimóis. Como é que pode? Como pode? Somente sendo Deus, somente sendo de fato um homem singular, único, e de fato ele é isso.
por isso que o seu nascimento é celebrado, por isso o seu nascimento é comemorado, por isso o seu nascimento, irmãos, deve ser lembrado, porque até os anjos do céu vieram para celebrar esse momento. Mas eu gostaria de ler com você o capítulo 2, versículo 4 em diante. Aliás, capítulo 2, versículo 1, perdão, do versículo 1 em diante, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta palavra lida. Rogamos a Ti, Santo Espírito, o Senhor que cuida da igreja, o Senhor que, ó Deus, opera na igreja, que dirige a igreja, que o Senhor nos abençoe agora com a interpretação e aplicação fiel desta palavra às nossas vidas. Usa-me, ó Deus, apesar de nada sou, ó Deus, apesar de nada ser, de nada ter, que o Senhor possa me usar, que eu possa compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Edifica o teu povo, a tua igreja, homens, mulheres, jovens, todos que estão aqui presentes. Ó Pai, que a nossa atenção, que os nossos sentidos se volte a Ti agora, a Tua voz, a Tua palavra. Não permita que nada venha nos distrair. E que Teu Espírito opere, ó Deus, tudo em todos, em nome de Jesus. É assim que nós choramos, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto bastante conhecido nos traz a narrativa de Lucas, doutor, médico. Nós temos a narrativa, né, de Mateus, que não, né, traz alguns detalhes. Lucas também traz outros detalhes, porque você precisa entender que os evangelhos são escritos por homens diferentes, em momentos diferentes, datas diferentes e para públicos diferentes, né? Às vezes a gente pensa que os discípulos para escrever, os apóstolos para escrever, os evangelistas para escrever a Bíblia, sentados numa mesa, né? Mateus, João, Lucas e Marcos, cada um numa ponta. E aí, está escrevendo o quê? Rapaz, eu estou escrevendo com Jesus boa, lembrei agora, vou escrever isso aqui também. Rapaz, e aí? Como? Não foi assim. Cada um vai escrevendo no momento e para um público diferente. Lucas vai escrever uma carta para Teófilo. Lucas e Atos é duas cartas que Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos são duas cartas que o próprio Lucas vai escrever, isso está lá no livro de Atos, para falar sobre Jesus. E Lucas vai apresentar Jesus para gentios, para quem não era judeu. Mateus está escrevendo o seu evangelho, apresentando Jesus como Messias para o povo judeu, e aí ele tem essa preocupação de provar que Jesus cumpre toda a profecia. Então, cada evangelho, o evangelho de Marcos também para gentios, o João também para provar que Jesus é o verbo encarnado, é o Deus que se fez homem. Então, cada um vai escrever o evangelho, o seu evangelho, com um propósito específico e um público primário específico, todos eles sendo inspirados e conduzidos pelo Espírito Santo. E Lucas nos traz esse detalhe. Aí Lucas, irmãos, que inspirado por Deus, e Lucas que também, irmãos, consulta e faz toda uma pesquisa. Lucas era médico, Lucas era um doutor, um erudito, e aí Lucas teve acesso a Maria, Lucas teve acesso a Tiago, Lucas teve acesso aos irmãos de Jesus, Lucas teve acesso aos discípulos, Lucas teve acesso aos irmãos ali em Jerusalém, onde ele pôde coletar as informações dos apóstolos e escrever o seu relato. Lucas fez pesquisa de campo, né? Claro, inspirado por Deus, mas ele vai fazer isso, né? Tendo acesso à família de Jesus e os irmãos de Jesus. É interessante destacar que o próprio texto aqui vai nos dizer, só fazendo esse comentário, né? Que Maria, verso 7, deu à luz ao seu filho primogênito, o seu primeiro. Isso significa que se ela teve o primeiro, ela teve outros, né? Unigênito é único. Jesus é apresentado como o unigênito do Pai, é o único Filho de Deus.
Mas aqui o texto diz que Maria, o seu primogênito. Mas aí não é o tema que a gente vai abordar. Mas o texto é claro, Lucas vai consultar a família de Jesus, os apóstolos, para escrever o seu evangelho. E ele vai trazer riquezas de detalhes. E aí no capítulo 2 ele nos fala sobre como aconteceu, né, o nascimento de Jesus, em que circunstâncias, como se deu. E aí ele vai dizer, irmãos, que naqueles dias foi publicado um decreto por César Augusto, imperador, né, convocando todo o povo para que voltasse para a sua cidade de origem, né, para a sua cidade, né, paterna, cidade da onde a pessoa via, para que pudesse ser feito um recenseamento. Você sabe e você lembra que Israel está debaixo do governo, Israel está debaixo da tutela do Império Romano. O Império Romano havia dominado todo aquele mundo antigo, inclusive Israel. E, irmãos, Israel, Herodes era rei de Israel, mas era um rei subalterno ao imperador. Era um rei que tinha legalidade, ele tinha liberdade de exercer o seu reinado, mas sujeito ao imperador. Era um rei vassalo, vamos assim dizer. Era um rei, não é, que o seu reino não era independente, o seu reino estava debaixo do controle do imperador romano, e ele tinha licença, né, para governar sobre Israel. Mas aí o texto diz que o imperador diz, olha, vou convocar a população para que, né, seja feita um recenseamento. E aí, meus amados irmãos, isso acontecia, a história vai dizer, a cada 14 anos em média, a cada 14 anos se realizava um censo. O Império Romano, a cada 14 anos, fazia um censo para contar a sua população, contar os homens, não é? E que essas pessoas pudessem voltar para... Não seria hoje, seria, né, hoje a tecnologia faria pela internet, né? Ninguém precisaria se deslocar. Você ia lá na internet, fazia seu recadastramento, procurava algum órgão público para fazer isso, mas naquela época não. Então as pessoas tinham que procurar a sua cidade de origem, sua cidade natal, a terra de seus pais, para ali se apresentar e ali validar. Então ele ia se registrar. E esses recenseamentos, eles tinham os objetivos tanto fiscais, a questão de impostos, como também de militares, contar os homens, contar as famílias, né, o controle, o domínio, fazia parte. E aí nesse levantamento que José está indo participar, nesse levantamento, o homem que é o chefe da família, ele deveria se apresentar, ele deveria, não é, levar a sua família, a não ser que não pudesse, algum impedimento ele ia justificar, mas o homem deveria estar lá, e aí ele ia apresentar o seu nome, ele falava a sua ocupação, ele declarava a sua propriedade, já tinha imposto de renda, né? Tinha que fazer uma declaração de suas posses, de sua propriedade, e irmãos, tinha que fazer a declaração de sua família. Então o camarada tinha que dizer o nome dele, de onde ele é, de quem ele é filho, né? O que ele fazia da vida, a profissão dele, o que ele tinha de propriedade, né? Ele ia dizer a sua família, se ele tinha filhos, quantos filhos, quem era, a esposa. É isso que acontecia. Então era uma obrigação civil, era uma lei, era um decreto, não tinha opção, tinha que ir. E aí o texto vai nos dizer que, irmãos, isso aconteceu, esse recenseamento. E todos, o verso 3, todos iam alistar-se, cada uma a sua própria cidade. José, que nessa circunstância mora, né, em Nazaré, assim como Maria, mas José está na Galileia, certo? Mas Belém é Judeia, é outra região, né? Imagine o Brasil, a região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, é isso. Judeia é uma região e Galileia é outra. Galileia é a parte mais simples também, né, de Israel. E aí o que acontece? Ele tem que voltar para Belém, da Judeia, para poder alistar-se, porque ele era de lá, seus antepassados eram de lá, ele era da linhagem de Davi, e Davi, o rei Davi, era de Belém. Então José era de Belém, assim como Maria também era de Belém, porque Lucas vai nos trazer algum relato, e é interessante perceber isso, porque Maria também era da linhagem de Davi, não é? José era da linhagem de Salomão, não é? E Maria era da linhagem, esqueci o nome agora do outro filho de Davi, que vai dar origem à linhagem aí também de Maria. Então os dois eram da origem, né, da linhagem de Davi, tanto José quanto Maria. Mas a mulher deveria acompanhar o seu marido, porque ela entrava agora na família, no clã do marido. Então quem está indo alistar-se, quem deve ir para Belém é José. Maria tem que ir porque é a sua esposa. Então ela entra no recenseamento como mulher de José.
E aí, irmãos, os dois vão se deslocar para a cidade. Saem de Nazaré e agora vão para Belém. Uma distância de 130 quilômetros. Olha só, uma distância longa, irmãos. Uma distância longa de 130 quilômetros eles tiveram que se deslocar. Agora pense, você se deslocar 130 quilômetros, não é de carro, é caminhando ou em cima de um animal. José e Maria, irmãos, eram um casal simples, humilde financeiramente falando, não tinha propriedade, então não foram de carruagem, não foram de charrete, que seria o meio de transporte mais tecnológico, confortável da época. Geralmente iam andando, e aí iam as caravanas, iam peregrinações. Geralmente as pessoas saíam daquela aldeia, olha, você vai para onde? Belém, vamos tudo junto. E aí iam as caravanas. E José e Maria foram, irmãos, Maria já aí já no final de sua gestação. E eles caminharam até Belém, uma distância aí de 130 quilômetros. Dá-se a entender que pelo fato do estado de Maria, a gestação já avançada, que José e Maria foram num passo mais lento, Paulo. As pessoas foram avançando, né? A caravana, as pessoas foram chegando. É por isso que quando eles chegam em Belém, já não tem mais espaço em canto nenhum. Porque não foi só José e Maria que estavam vindo, não. Tem gente, vindo gente de tudo que é parte para Belém também, porque não foi só José que nasceu em Belém, não. Então imagina, vamos fazer um recenseamento no Curado 2. Quem é do Curado 2 tem que vir. Isso aqui é lotado de gente, porque tem gente do Curado 2. É um detalhe, você vai para qualquer lugar do mundo, tem curadense, é ou não é? Já cheguei em lugar que eu digo, do Curado, eu digo, meu Deus do céu, então tem curadense tudo que é canto. Então vinha gente de tudo que era parte para uma cidade. E Belém não era uma grande metrópole, Belém não era uma cidade cosmopolita, não era uma cidade imensa. Belém era uma cidade simples, uma cidade pequena. E muita gente afluindo para lá. Então provavelmente José e Maria, pelo ritmo, talvez parando, descansando, acampando, naquele ritmo mais lento, mas eles chegam lá em Belém. E aí o texto vai nos dizer, né, que quando ele chega lá em Belém, que é a cidade de Davi, para alistar-se com a sua Maria, com sua esposa, porque ele deveria apresentar a esposa e o filho agora que está no ventre, né? O texto vai nos dizer, e é aqui que eu quero, irmãos, frisar com vocês e me deter com vocês. Ele diz, estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias. Então, quando José e Maria chega em Belém, completa-se aí as semanas de gestação, 40, 42, 40, cadê as mulheres, me ajuda aí, 40, 42, que agora é por semana, antigamente era meses, 9 meses, mas agora é por semana, não conta mais meses, é semana, 42 semanas, né? A gente não sabe se é 40 ou 42, se vocês são mulher não sabem, 40, bom, os 9 meses de gestação, e aí cumpriu-se os dias de Maria, ou seja, quando eles chegaram, não sabemos se, né, a gente no imaginário crê logo que assim que Maria chega, já chega com a bolsa estourando, já chega com contração. O texto não está dizendo isso, pode ser que tenha sido logo quando eles chegaram, ou pode ter sido, né, no outro dia. Enfim, o texto diz o seguinte, olha, repara o texto, estando eles ali, não sabemos se é assim que chegaram, se no outro dia, mas já estavam na cidade, aconteceu de completar-se os dias. Então, quando eles estão em Belém, Maria já começa a sentir as contrações. Provavelmente a bolsa história já vivenciei isso algumas vezes, né? Aí o pai entra em desespero, me lembro ainda até hoje, quando Samuel nasceu, irmãos, pense, parinheiro de primeira viagem. Fui acordado de manhã cedo, numa segunda-feira, dia 5 de janeiro, irmã Patrícia, né? 5 de janeiro, início de ano, irmãos, aquele, né? E aí eu estou lá, dormindo mais um pouquinho até tarde de férias, e a irmã Patrícia, Dani, no meio da sala, quando eu chego, está lá, irmãos, a bolsa havia estourado, pense no desespero, né? Lá vai eu correndo, com medo que o menino nascesse, esse menino nascer dentro do carro, meu Deus do céu, né? Lá vai, pega a mala, pega a mulher, bota dentro do carro, e eu saio feito um louco, ainda bem que era 5 de janeiro, peguei a Abdias vazia, graças a Deus, né? Tranquilo, né? E cheguei no destino. Os outros 2 eu já estava mais experiente, mais calmo, calma, vai dar tempo, porque os 3 foram normal, vamos chegar, né? Mas imagina, irmãos, Maria e José ali, os 2 início, Maria primeira viagem, começando agora, e aí Maria sente as contrações, Maria sente, provavelmente a bolsa estoura, complete-se os dias.
E aí o texto vai nos dizer, irmãos, que nesse momento, e ali ela vai dar à luz ao seu filho primogênito, seu primeiro filho, enfaixa-o com panos, que era algo que acontecia na época, né? As mulheres enrolavam as crianças nos paninhos, né? Suas primeiras fraldas, as primeiras roupinhas, principalmente por ser pessoas simples. Jesus não foi colocado, né, em panos de linho, né, de repente numa família real, né? Embora ele seja o rei, mas ele se esvazia de sua glória, ele está no palácio, ele não está vestido de seda, com as melhores roupas, não. Como um homem simples, como de uma família simples, ele é enrolado em faixas, em panos, e é posto sobre uma manjedoura. E o que é manjedoura, pastor? Manjedoura era um coxo, era o lugar onde os animais comiam, né? A manjedoura vem a palavra manjar, que é comer, né? Então, em Belém, a casa do pão, o pão da vida nasce. Belém é a casa do pão, o pão da vida nasce, e o pão da vida é posto sobre uma manjedoura. Manjedoura era um lugar, irmãos, onde se colocava o alimento para o animal, não é, o pasto para a ovelha, o feno para a ovelha, para o animal ali que estava guardado na casa, não é? Quando ele já ali estava retido. Geralmente, não é, a gente vem no nosso imaginário logo uma manjedoura de madeira, mas geralmente era de pedra. Então provavelmente era uma pedra esculpida, e aí eles faziam uma concha na pedra, né? Faziam uma cava na pedra, e aí nessa cava se colocava ali o feno, se colocava ali comida para os animais, para uma ovelha, não é, para um jumentinho que era muito utilizado naquela época, para um animal de pequeno porte que ficava ali guardado na casa muitas vezes. Isso era muito comum. Por exemplo, no período da Páscoa, antes de sacrificar o animal que era imolado para levar, ele precisava ser recolhido e passava 3 dias guardado em casa, e esse animal ficava guardado, e ali ele se alimentava. Então era comum nas casas terem esses coxos, essas manjedouras, para se botar alimento para os animais, geralmente animais de pequeno porte, não eram bois, né? Não eram vacas, não era bem isso, animais de pequeno porte, uma ovelha, um cabrito, né? Animais assim. E ali, o que acontece, irmãos? Jesus é posto, provavelmente, né? José e Maria ali estão num lugar improvisado, improvisa, pega um feno, uma palha, coloca para amaciar, prepara com gentileza o lugar, forra com paninhos, e ali põe o Senhor Jesus para dormir. O seu primeiro berço foi um berço de pedra, foi uma manjedoura, né? E aí isso é dito aos pastores, algo tão incomum que os pastores, os anjos quando aparecem para os pastores, assim, olha, vocês nasceram em Belém, o Salvador, vocês vão encontrar. Agora imagina, tu chegar numa cidade e encontrar, não era uma cidade tão grande, né, irmãos? Então uma criança recém-nascida dava para encontrar, mas olha, mas vocês vão encontrá-la e vai ter um sinal, ela vai estar enrolada em panos e deitada sobre uma manjedoura, numa manjedoura. E os pastores sabiam bem o que era manjedoura, porque fazia parte do dia a dia deles. Vocês vão encontrar ele deitado sobre uma manjedoura, e é assim que acontece, como o anjo havia falado. E ali, meus irmãos, Jesus é posto. Mas aqui o texto continua, e é o que eu quero frisar: porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus, quando nasce, não havia lugar para ele. Ou seja, não havia aposentos para Jesus. José e Maria, quando chegam na cidade, como eu falei, provavelmente a cidade estava cheia, muitas pessoas afluindo, as pessoas recebendo amigos, as pessoas recebendo familiares dentro de suas casas. Não era hoje que a gente poderia encontrar aí um Airbnb, um hotel, uma pousada. Às vezes havia uma estalagem, geralmente nessas cidades havia uma pequena estalagem, sempre tinha, porque as pessoas viajavam e as viagens geralmente eram a pés, em caravanas. Então cada cidadezinha sempre às vezes tinha uma estalagem simples, se fosse uma cidade simples, uma estalagenzinha para um viajante poder repousar, para um viajante poder dormir uma noite, sempre tinha, provavelmente em Belém também, mas essa estalagem, essa pousada também já estava cheia, porque você imagina, muita gente indo para a cidade, então as casas estão cheias, a estalagem está cheia, provavelmente José tinha familiares ali, parentes, amigos talvez, pessoas próximas, mas não havia lugar, porque as casas estavam cheias, muitas pessoas.
E José e Maria era mais um. Olha, chegou José e Maria com Jesus no ventre, o Salvador. Não, irmão, as pessoas nem sabiam. José e Maria era mais um viajante. Mais um viajante. E aí não havia lugar para eles no aposento. É interessante, irmãos, que no nosso imaginário, né, quando a gente pensa na manjedoura, no estábulo, a gente já, no nosso imaginário, vem aquela casinha mais distante, aquele celeiro lá longe, no meio do campo, e Jesus nasceu lá no celeiro. Não, não foi assim. Ou uma caverna, alguns já acham possível, mas muito próximo, era próximo da cidade. Mas esse lugar onde se colocava essa estalagem, ou o lugar, melhor dizendo, onde Jesus nasceu, geralmente era embaixo das casas. As casas naquela época tinha área comum, não é? E aí essa expressão que usa aqui, hospedaria Catalunha, é a mesma expressão que usa para o lugar onde Jesus ceiou com os discípulos, a mesma expressão no grego, é a mesma expressão que aparece aqui. Então Jesus não ceiou num estábulo, Jesus não ceiou num celeiro, mas era um lugar onde as casas tinham, então era um lugar comum, um pátio, um lugar onde se fazia as refeições, porque a estrutura das casas daquela época e naquele contexto ali do Oriente não era igual da gente. Então tinha área comum embaixo, às vezes as pessoas paravam, seria o quintal, a parte assim mais terraço, então paravam os animais, ali ficava o animal e ali fazia essas refeições. E havia geralmente um quarto, e ali tinha um cantinho da parte da culinária da cozinha, tinha geralmente um quarto para hóspede, um quarto atrás e um quarto em cima, principalmente no período quente, que era um quarto coletivo geralmente. As famílias não tinham vários quartos, cada filho tinha um quarto como hoje, eram quartos coletivos, né? Quartos grandes, e as pessoas dormiam na parte superior, que era mais ventilada. E aí quando José e Maria chegam, não tem lugar para eles nas casas, não tem lugar provavelmente nas estalagens, ou na estalagem da cidade, já está tudo ocupado. E aí José fica provavelmente ali em alguma casa, nessa parte de baixo. Aí o texto diz, não havia lugar para eles na hospedaria, não havia quartos. Mesmo Maria estando grávida, poderia dizer, não, ela está grávida, está gestante, está dando à luz, mas não tinha lugar. Vamos ceder aqui o espaço. Não, cada um já estava nos seus aposentos, os quartos sendo divididos, né? A área comum sendo dividida. Então José e Maria estão nessa situação, numa área comum. E aí o que dá a entender é que para que Maria tivesse, obviamente, desse à luz e tivesse um lugar mais privativo, mais à vontade, e aí eles se dirigem a essa parte, onde ficava lá, onde geralmente se guardavam os animais, na parte da casa, seria no quintal da casa lá, no que a gente chamaria de estábulo, mas ficava na parte inferior da casa, ou em algum anexo da casa, e ali, provavelmente, José improvisou, para que ali Maria pudesse dar à luz, porque a casa já estava cheia, porque os quartos já estavam cheios. Ninguém disse assim, olha, vamos separar o quarto de hóspede, o quarto principal da casa. Não tem lugar, a casa está cheia, está todo mundo, a sala está cheia, o pátio está cheio. E aí eles vão para um lugar mais reservado, geralmente onde os animais ficavam amarrados, né? Quando chegava o viajante, amarrava o animal à sua montaria, colocava lá a ovelha. Então era o lugar onde ficavam os animais, lá guardadinho na casa. É ali, não é? Onde Jesus nasce, no lugar mais simples da casa. Não foi no quarto de honra, né? Não foi na suíte presidencial, não foi nos palácios, foi numa casa simples de Belém e no lugar mais simples da casa, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles nos aposentos. E aí eu quero meditar com você sobre isso, meus irmãos, entendendo esse contexto. A cidade estava cheia, a cidade estava agitada, as casas estavam cheias, as famílias estavam reunidas e se encontraram, porque eram as famílias que voltavam. Então foi um momento não era um momento de festa, eles não estavam celebrando festa, mas foi um momento onde as famílias se reviram, se reencontraram, pessoas vindo de fora, parentes distantes, as famílias foram reunidas, né? As casas estavam cheias, a cidade estava agitada, mas ali não havia lugar para o Senhor, não havia lugar para Ele. E aí vem a reflexão, a gente quando começa a meditar, e a gente percebe que isso já nos diz muita coisa. Por quê? Porque hoje não é diferente, irmãos.
Hoje não é diferente. Vivemos hoje numa sociedade agitada, vivemos hoje numa sociedade cheia de muita coisa, mas que continua não tendo lugar para Jesus. Vemos hoje o retrato com outras cores, mas o mesmo formato. Uma outra versão da mesma história. Uma outra versão da mesma história de 2000 anos atrás se repete hoje. Um prenúncio físico e literal do nascimento de Jesus nos aponta para uma verdade espiritual que continua valendo para os dias de hoje. Qual é, pastor? Em muitos corações, em muitos lugares, em muitas casas, em muitas famílias, não há lugar para Jesus. Uma sociedade de mente cheia, uma sociedade de mente agitada, como Belém. Estava agitada, estava cheia. Vivemos hoje num mundo onde as pessoas estão com a mente cheia de muitas coisas. O coração anda cheio de muitos projetos, de muitos planos, de muitas ideias, de muitas ideologias, de muitas coisas para pensar. Olha, a minha vida é um corre, a minha vida é muita coisa, né? A minha mente é muito ocupada, e somos a geração acelerada, a geração de múltiplos pensamentos, a geração que a mente sempre está cheia. Estamos sempre correndo de um lado para o outro, sempre nos movendo, sempre com compromisso, sempre apressados, sempre agitados. Esse é o reflexo da mente da sociedade humana dos nossos dias. E assim como em Belém, essa sociedade de mente cheia e agitada não tem lugar para Jesus. A mente do homem do século 21 não tem lugar para Jesus. Por quê? Porque está envolvida com seus compromissos, com seus corre-corres, com as suas obrigações civis, com as suas obrigações sociais, com as prestações de conta, com o trabalho, com as responsabilidades, com viagens, com ir, com vir, com lugar, de um lugar para o outro, com tantas atribuições, com tantas informações, com tantas novidades, com tantas pessoas diferentes para se comunicar, a nossa mente não tem tempo para Jesus, a nossa mente não tem espaço para o Cristo, a nossa mente não tem espaço para contemplar a beleza, a grandeza, a magnitude de Jesus, o Verbo encarnado que veio para nos salvar, o Emanuel, o Deus conosco, que se fez homem para se relacionar conosco, para caminhar conosco, para nos salvar, se fez um de nós, para que tivéssemos unidade com Ele. Infelizmente hoje não é diferente. Pessoas corridas, pessoas cumprindo suas responsabilidades, suas obrigações, é o retrato da nossa sociedade. Não tem tempo e não tem condições ou não dar atenção para a necessidade, para a urgência, para a importância do nascimento de Cristo Jesus. Andamos nos shoppings, andamos no comércio, nos supermercados, e vemos pessoas correndo. Todos querem comprar roupa, comprar uma ceia, todos querem presentear, confraternizações, programações, provas, finais de ano, hora extra, 13º, agitação, viagem, todo mundo correndo, igual todo mundo estava em Belém. E Jesus, o verdadeiro sentido do Natal, não tem tempo, não tem atenção, não tem espaço para Ele. O nascimento do Salvador, sim é, Natal é nascimento de Jesus, só isso. Celebram o dia sem a pessoa mais importante do dia. Eu falava isso na praça, é sem sentido. É dizer assim, vamos comemorar o aniversário de Ferreira, a gente faz uma festa muito bonita, com tudo que é comida, mas não chama Ferreira não, precisa chamar ele não, a gente só faz celebrar, comer, a gente celebra o aniversário dele, mas sem chamar ele, ou então a gente esqueceu, rapaz, tu chamou o aniversariante? Não, rapaz, a gente estava tão preocupado com a festa, com a comida, com a decoração, né, com quem a gente ia convidar, com o aniversariante não veio. Essa é a realidade de hoje. Quinta, quarta-feira vai ter um bocado de casa assim, casa cheia, festa, celebração, comida, familiares, presente, mas o dono da festa nem foi convidado.
Há muitos que nem sabem quem é o dono da festa. Falava aqui com Edjane, pastor, a realidade da Europa, e tem pessoas que a gente conversa que nem conhecem Jesus. Espanha, primeiro mundo, Europa. Eu não estou falando de uma tribo indígena lá no Alto Amazonas. Eu não estou falando de uma tribo africana lá escondida, lá com as suas tradições. Estou falando do homem moderno, do homem que corre, do homem que faz negócio, em plena Europa do século 21, o continente pós-cristão. Pessoas que não sabem quem é Jesus, mas estão comemorando o Natal. As cidades estão iluminadas, as árvores, os presentes. Cidade iluminada e bonita, e eu acho bonito, é uma das festas que eu mais gosto, eu acho linda essa decoração, mas as pessoas fazem tudo isso, mas não sabem quem é Jesus. De que adianta? Não conhecem o Salvador. Vem apenas a oportunidade para o negócio. Olha, é tempo de lucrar, de vender, de ganhar presente, de fazer uma hora extra. Como também pessoas em Belém. Opa, vai vir viajante, é hora de fazer negócio, é hora de hospedar a gente, aumenta o valor da hospedagem, é hora de vender comida, né? É hora de ganhar dinheiro em Belém. Por quê? Porque vai ter muita gente aqui, muito turista, muito viajante aqui em Belém, então é hora de fazer negócios com pessoas que vão vir para Belém. Muita gente também viu lá em Belém, naquele recenseamento, uma oportunidade de fazer negócios e ganhar dinheiro. E Jesus nasce discreto, numa casinha lá em Belém, na parte mais humilde da casa. Famílias festejando, casas cheias, mesas fartas, sem Jesus. É o exato retrato de Belém de 2000 anos. A casa está cheia. Tem muita gente aqui, recebemos muitos visitantes, recebemos muitos familiares, muitos amigos que se hospedam aqui, não tem mais espaço nos quartos, a sala está cheia, não é o lugar do convívio aqui, está tudo cheio, não tem lugar não. Não tinha lugar para José e Maria. José e Maria provavelmente ficou ali pelo cantinho, e Maria, imagino eu, o texto não diz, José, está chegando a hora. E aí José olhou e disse, meu Deus, aqui onde é que a gente vai? Vamos procurar um canto. Aí José provavelmente vai lá e procura um cantinho, ou não sei, alguém da casa que chega e diz, olha, vai para ali. E ali vai, né? O texto não diz que só estavam os dois, não sei se chamou a ajuda de alguma mulher para ajudar aí nessa parte do parto, é muito provável. Enfim, vamos aqui para o cantinho, e foi lá para o cantinho da casa, para onde guardava os animais, a parte mais simples, né? Talvez um lugar mais discreto, e ali Maria deu a luz. Ali Jesus foi limpo da placenta, ali foi cortado o cordão umbilical, ali Jesus tomou o seu primeiro banho, ou a sua primeira limpezinha, né? Limparam ele, enrolaram num paninho, ali Maria amamentou Jesus pela primeira vez, viu o rosto do Salvador a quem ela tanto amou desde a promessa. José viu a redenção diante dos seus olhos. Ali Jesus foi ninado pela primeira vez, e ali foi posto sobre uma manjedoura, discreto e humilde, e ninguém percebeu. Jesus não estava nos palácios. Ainda hoje, essa realidade é uma verdade. Jesus não está nos palácios. Não havia lugar para ele nos palácios. Quando os magos do Oriente, lá na frente, não foi no mesmo dia, os magos não chegaram quando Jesus nasceu, demorou. Mas quando eles chegam lá em Jerusalém para Herodes, assim, olha, nós vimos a estrela, entendemos que o Salvador nasceu. Quanto tempo faz isso? Eles mais ou menos deram um período lá. E aí Herodes diz, manda matar de 2 anos para baixo, que pela conta do que eles viram, e o tempo que eles chegaram aqui, mata de 2 anos para baixo, porque é provavelmente a idade dele. Então Jesus já tinha mais de 1 ano, provavelmente, quando os magos chegam. Mas Herodes diz, não está aqui não, que história é essa do rei dos judeus? Então não havia espaço para Jesus, e nunca teve durante seu ministério. A única vez que Jesus entrou no palácio de Herodes, estava lá, açoitado, entrou mudo, saiu calado. Está aí Herodes, aí já foi o outro Herodes, o filho. Pilatos mandou aqui para tu condenar esse camarada. Herodes diz assim, você é um louco, cai fora. Foi a única vez que Jesus pisou no palácio.
Jesus não foi também nos palácios de Roma. Não havia lugar para ele, assim como hoje. Em muitos palácios de governo, no Brasil e no mundo, não tem espaço para Jesus. As autoridades, muitas vezes autoridades públicas e governamentais, lutam contra isso. Nós não queremos Jesus, nós não queremos a Bíblia, nós não queremos o Evangelho. Continua. Nos centros educacionais, infelizmente, é uma realidade. Nós não queremos Jesus na educação, nós não queremos Jesus nas escolas, nós não queremos Jesus na faculdade, não tem espaço para fé aqui, não tem espaço para Jesus na universidade, não tem espaço para Jesus na ciência, não tem espaço para Jesus na escola, não tem espaço. É isso que a gente vê, é isso que os nossos jovens, os nossos filhos veem. E aí está aí, ruindo. O homem do século 21, da tecnologia e do avanço, e acesso à educação, é cada vez mais a uma geração mais mal educada, mais insensível, embora mais tecnológica. Por quê? Porque não há espaço para Jesus nos centros educacionais. Claro que ainda há escolas e ainda há lugares que ainda preservam isso, mas a grande maioria não. A grande maioria das escolas falam de tudo do Natal, só não pode falar de Jesus. Conheço um pastor que ensinou numa escola, uma escola de economia mista, pública e privada, de alguns setores. E aí ele disse, eu ficava extremamente, não está mais lá, mas constrangido e ficava me sentindo mal, porque de fato há uma repulsa. E aí dizia assim, professor, não pode falar de Jesus, literalmente isso, irmãos. Mas o Natal é Jesus. Não, professor, não pode. Recitei o Pai Nosso, fui chamado à coordenação, professor, não pode fazer menção de Jesus nem da fé cristã. Mas enquanto isso, as religiões de matriz africana, essa pode passar filme, pode ensinar isso para os meninos, mas a fé cristã não pode, Jesus não pode, Páscoa sem Jesus, Natal sem Jesus. Isso é uma realidade nas escolas, do ensino público e às vezes até do privado também. Não há lugar, não há lugar, irmãos, nos grandes bancos, no centro comercial, em Wall Street, na Ibovespa, nas bolsas de valores, é lucro, é mamon, é dinheiro, é riqueza, Jesus não. Enfim, 2000 anos depois, o cenário muda, mas a história é a mesma, não há lugar para ele. Mas a pergunta que eu nos faço, e quanto a mim? E quanto a você, há lugar para Jesus na sua vida? Há lugar para Jesus na sua casa? Há lugar para Jesus no seu coração, para que Ele nasça, para que Ele salve, para que Ele reine para todo sempre? Eu entendi essa mensagem e abri o meu coração para que Jesus nascesse, para que Jesus viva no meu coração, para que Jesus reine eternamente no meu coração. E Ele transformou a minha vida e a vida de muitas pessoas. Nós precisamos abrir o nosso coração para Cristo. Há lugar para Ele. Há lugar para Jesus, meu irmão, meu amigo, irmão e irmã, na sua mente. Ou a sua mente está cheia e corrida demais para pensar em Jesus, para pensar nas coisas do céu, para pensar nas coisas de Deus. Não, pastor, eu não tenho tempo para isso não. Eu penso em muitas coisas, mas eu não tenho tempo para pensar em fé, em Deus, em Jesus, em palavra. Eu não tenho tempo. Infelizmente você está repetindo o mal, você está repetindo os mesmos males daquele povo em Belém. Infelizmente o que o texto diz está se concretizando na sua vida. Não há espaço para Jesus na sua mente. Muitas vezes pessoas que vêm, às vezes vivem até uma religiosidade, mas a sua mente, o seu coração, e quando eu falo mente, eu falo centro da vida, a sua mente, a sua psique, o seu coração, não tem espaço para Cristo. Até diz ser religioso, Jesus está lá, o nome, às vezes está lá a Bíblia aberta na estante, às vezes declara, mas no dia a dia, na prática, nas afazeres, no coração, Jesus não está presente em momento algum. Para muitos, Jesus está lá num cantinho, irmã Sueli, deixa Ele lá, no cantinho, Ele está, mas lá no cantinho simples da casa, porque eu estou envolvido com outras coisas aqui. Deixa Jesus lá no cantinho, eu deixo Ele entrar, mas lá no cantinho, fica lá Jesus, ali no cantinho do Senhor.
Ele precisa estar presente na sua mente, ele precisa estar presente na sua vida, no seu dia a dia, ao acordar e ao deitar. Quando você acorda, que você abre os seus olhos, os primeiros respirar seu de manhã cedo, embora você passe a noite toda respirando, mas entenda o que eu quero dizer. Quando você abre os seus olhos, o seu primeiro impulso de vida seja Cristo. Fale com Ele, agradeça a Ele. No seu dia a dia, caminhe com Ele. Emmanuel, Deus conosco. O Senhor está comigo no trabalho, na rua, no carro, no transporte, no ônibus, no metrô, em casa. Jesus, vai falando com Ele, vai se relacionando com Ele, vai conhecendo a Ele, vai buscando a Ele. Senhor, me mostre, Senhor, me dê direcionamento na sua vida, nos seus projetos, nos seus planos, nos seus sonhos. Coloca Jesus, coloca nas mãos de Cristo, Jesus. Na sua família coloca Jesus, na tua casa coloca Jesus. Diga: Senhor, o Senhor não é apenas convidado, o Senhor é o dono da minha casa, o Senhor é o dono da minha família, o Senhor é o Senhor da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu casamento. Jesus possa entrar na sua vida e na sua família, meu amado irmão e minha amada irmã, e ali reinar para todo sempre. E diga isso: aqui em casa quem manda é Cristo Jesus, aqui em casa quem reina é Jesus, aqui em casa é a casa do Senhor Jesus, e a sua palavra tem primazia, a sua vontade é real, a sua vontade vai ser obedecida, porque Ele é o dono dessa casa. Diga para os seus filhos: quem manda aqui é Jesus, o dono da casa é Jesus, eu obedeço a Jesus, a mãe obedece a Jesus, os filhos obedecem a Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, nós somos filhos, nós somos servos. A pessoa mais importante é Jesus, a palavra final é Jesus, a vontade que reina, a de Jesus. Abra sua família para Jesus, no seu Natal, Jesus. E aí eu repito o que eu falei para você, nessa celebração do Natal esse ano, que você possa dar o lugar de prestígio e de honra àquele que é devido, que é Cristo Jesus. Celebre, relembre, adore, louve, se alegre nele, se alegre nele. Enquanto os homens, não havia lugar, do outro lado da cidade, nos campos, os céus se abriam, um exército de anjos aparecia, e cantavam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Enquanto os homens, na sua ignorância, na sua pobreza, mesquinhez, estupidez, pobres, cegos e nus, envolvidos na sua vida medíocre, estavam aquém do Salvador que nascia ali, o universo celebrava, as miríades celestiais louvavam, os anjos vieram para celebrar, os anjos vieram contemplar, os anjos vieram cantar na noite de Natal. Quando o anjo aparece, o texto não diz, alguns conjecturam, possivelmente Gabriel, não há como fechar isso, mas um anjo aparece aos pastores que estão lá no campo. E quem são os pastores? Homens rudes, homens simples. Pastores eram servos. Não estão lá no holofote, na cidade, não estão lá nos palácios, estão nos campos esquecidos. Homens simples, empregados, cuidando de ovelha no campo. É para estes simples e humildes, é para esses esquecidos, é para esses que estão ali mais contemplativos no campo. É esse que a mensagem vem: eis que vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi Cristo Senhor, o Salvador, e vocês os encontrarão enrolado em panos e deitado sobre uma manjedoura. E dito isso, os céus se abrem e eles veem uma miríade angelical, milhões e milhões de anos cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Fantástico. Foi os ouvidos, irmãos, daqueles homens foram privilegiados de ouvir aquela mensagem, aquela canção angelical, e saíram dali atônitos para ver essa verdade. Vamos ver o que eles nos disse. E ali encontraram, abriram seu coração para a mensagem do Natal, e ali a mensagem do Natal foi revelada.
Você, meu amigo, irmão e irmã, a mensagem de Cristo Jesus também nos foi comunicada. As boas novas, o evangelho da salvação nos foi anunciado. Por isso que diante dessa verdade, o nosso coração transborda. Nós corremos para os pés de Jesus. Nós corremos para junto dele, para celebrar, para se alegrar e para louvar a ele. Jesus se revela aos humildes. E por fim, note que o texto diz aqui algo interessante que eu gostaria de meditar com você. Não, a parte final do verso 7, não havia lugar para, completa, não havia lugar para eles, ou eles, plural. Quem são eles? José e Maria. Não só foi para Jesus que não tinha lugar, ele é o principal. Mas não foi só para Jesus que não tinha lugar. Também não tinha lugar para José e Maria. Também não tinha lugar para aqueles que são seus. Também não tem lugar para quem é da família dele, não. Você espera que você vai ter lugar no mundo, é? Você espera que você vai ter acolhimento do presente século, desse sistema que não quer Jesus? Você acha que vai querer a mim, a você? Que é família dele? Não havia lugar para eles, nem para Jesus, nem para aqueles que estão com ele. No caso aqui, José e Maria, mas que se aplica a todos aqueles que são família de Deus. Se você está com Jesus, fique ciente disso, também não haverá lugar para você em muitos lugares. Se você está com Jesus, se Jesus está em você, não haverá lugar para ele, consequentemente para você também não. Vão até dizer assim: olha, você entra, mas teu Jesus deixa lá fora. E aí, você vai deixar? Se não cabe ele, também não me cabe. Se ele não está, eu também não estou. Se ele não vai, eu também não vou. Por quê? Porque não é ele que me segue, sou eu que sigo a ele. Sou eu que o acompanho. Então não havia lugar nem para José, nem para Maria, os seus pais, a sua família. E Mateus capítulo 12, põe na tela por favor, Mateus capítulo 12, versículo 50. Vai nos dizer, irmãos, que todo aquele que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, Jesus deixa claro quem é a família dele. Jesus disse: olha, minha família, todo aquele que faz a vontade de Deus, o meu Pai, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Ou seja, ele está dizendo, é minha família. Então, da mesma forma, meu irmão, se você é família de Deus, João capítulo 1, verso 12, se você já entregou sua vida a Cristo, se você deixou que Jesus entre no seu coração, e todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você se tornou filho de Deus, se você entrou na família de Deus, se você é irmão, irmã de Jesus, se você é filho de Deus por meio de Cristo Jesus, se você é família, entenda que Jesus está usando uma linguagem humana, irmão, irmã, mãe. Não é que literalmente a gente é irmão de Jesus ou mãe de Jesus. Jesus está usando a linguagem família, vínculo primário, irmão, pai e mãe. Se você faz parte desse vínculo primário de intimidade com Deus, você agora foi acolhido à família de Deus. Se agora você está em Cristo, assim como não há lugar para Ele, não haverá lugar para nós. Mas isso não me preocupa nem um pouco. Por quê, pastor? E não deve lhe preocupar. Porque, meus amados irmãos, se o mundo não tem lugar para mim, isso é bom, porque João vai dizer isso na sua carta, que a amizade de Deus constitui inimizade do mundo, e a amizade do mundo, inimizade com Deus, não tem como ter as duas. Então, se não há espaço para mim, é porque não tem espaço para Jesus, e eu estou com Jesus e Ele está comigo. Se não há espaço para mim no mundo caído, no mundo sem Cristo, no mundo que corre mas não quer Jesus, no mundo, tudo que a gente falou desse sistema, não importa, isso não me frustra em nada, porque eu sei que os céus se abrem para mim. Quando o mundo fecha suas portas, quando a sociedade humana caída diz não tem lugar para você, é porque o céu está dizendo: vinde, benditos de meu Pai.
Meus amados irmãos, isso é o Natal. Natal é Deus conosco, é o Emanuel, é Jesus surgindo nas nossas vidas, é Cristo vindo para nos salvar, nos redimir, nos restaurar, nos tornar nova criatura e habitar. É Ele residir em nós por meio do seu Espírito. É Cristo ser gerado em nós. Isso é o Natal. Por isso, celebre, se alegre, porque não apenas o Salvador nasceu há 2000 anos em Belém, mas Ele habita em mim. Que Ele revelou-se a mim, que Ele nasceu na minha vida e vive e reina para sempre. Por isso, meu irmão, se alegre no Natal, celebre o Natal e proclame a mensagem de Cristo Jesus. E não se preocupe, porque o mundo não nos recebe. Não esqueça, não receberam Ele também, e não vai ser diferente com a gente. Mas o importante é que a nossa cidade não é aqui. José e Maria, Jesus não ficou preocupado porque a cidade deles não era lá, assim como a nossa cidade não é aqui. O nosso lugar não é aqui, a nossa cidade celestial, irmãos, a Nova Jerusalém não está aqui, está no céu. Como José, a gente está aqui de passagem. Como José e Maria, estamos de passagem. Por quê? Porque agora a minha casa é com Cristo. Ele nos disse: eu vou e prepararei lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. Que Deus, pois, aplique sua palavra aos nossos corações.